Desmaquiagem. Eu sou Dirce Poli, atuo no ateliê Dante Alighieri há muitos anos e estamos aqui comemorando o Dante Dia. Entre as inúmeras atividades do dia, eu apresento o nosso professor, pintor e escultor Fábio Mascoli, que nos presenteia neste momento com um trabalho inigualável de Dante Alighieri. Tudo bem? Eu sou o Fábio Mascoli, estou fazendo um baixo relevo do Dante Alighieri, convidado pela Dirce Poli. Vai trabalhar. Não precisava estar. Show.
Eu não sei como é que eles fazem ao vivo e não e gravar. Ao vivo é como se fosse uma live só. E duas pessoas aqui, como é que faz?
Foi. Virar mesmo, acho, para aparecer. É? Não, você só assim. Sim.
licença, professor. Trabalho muito, né? Quanto tempo estiver nesse ponto? 4 anos de estudo para trabalhar como escultor. Quanto tempo de estudo? 4 anos. Faculdade, 4 anos. 4 anos. 4 anos de faculdade de Isso. Belas Artes. Na Escola de Belas Artes. Escola de Belas Artes, Curitiba. aqui do Paraná. Sim, e o começo desse trabalho uma peça de argila fechada. É um bloco, né? Um bloco. Eu quero ficar na frente do trabalho. Não, deve ficar na frente. Eu queria saber. Quero saber como é que é. Quem sabe eu possa vir a ser aluna de escultura. No começo a gente estuda um pouco da proporção do rosto, né? Depois, passamos por um desenho, e do desenho a gente passa para a argila. Com os tamanhos daqueles que quer copiar, né? Ou criar. Mas aqui, com a argila, você faz o que você quer. Faz qualquer forma, né? Qualquer forma. Cria a forma que você está pensando. É só usar a imaginação. Isso. Ou copiar. Ou criar um rosto, ou fazer. Eu estou vendo pela dimensão do Dante Alighieri, né? Do rosto. Cada um procura uma forma que se agrada, digamos assim. Mas não tem que ter uma forma. Vamos para. Se eu quiser agora, você está fazendo a base, a matriz, como que chama? Se você quiser fazer isso aqui em material de resina, fibra, Isso que eu quero gesso, saber. daí você tem que fazer uma forma de silicone para poder tirar as cópias, né? Só que daí é um outro processo para você fazer esse tipo, conseguir fazer em outro tipo de material. Você tem que conseguir se entender de resina, de pó de pedra ou pó de mármore. Você fez a massa. Você comprou um bloco de argila e preparou a massa. Sim. Fez um bloco, né? Pegou o bloco de argila e fez a massa. Misturou o quê? Resina e mais? Não, aqui é o barro ainda. Aqui é o barro. Está falando no... Sim, esse trabalho aqui, o começo dele, é um bloco de argila. Sim. Fiz a escultura, fui tirando. Desenhei em cima, né, da argila. É isso que eu quero saber. Eu desenhava em cima, né? Tudo começa pelo desenho. Mas uma pessoa que vai começar a fazer aula, né? Que vai fazer... Não, começa... O que faz primeiro? Uma xícara? Faz formas geométricas, né? Uns prisma, um quadrado. Começa com forma mais simples, depois a gente vai alterando, vai ficando mais complexo. Né? Mas é tudo pelo processo de primeiro básico, as formas mais básicas que tem, para depois a gente começar a resolver formas mais complexas. É passo a passo, digamos assim. Coisas mais... Então, o teu trabalho final de faculdade foi fazer uma escultura. Livre. Sim. Livre. A ideia é que você cria uma tese, eu trabalho em cima da tua tese, só que eu fiz na forma de escultura. Você pode contar o que foi que você fez? Fiz eu mesmo, fiz uma esculturinha inteiro, corpo inteiro. Do teu tamanho mesmo? Do meu tamanho, um pouco maior que 2 metros, né? Tem 1,77, 79, fiz com 2 metros. Porque a escultura sempre tem que ser um tamanho um pouco maior para ela parecer do tamanho que é. Porque ela sempre diminui quando você faz uma escultura. Parece a impressão que ela diminui. É mesmo? Se fizer o teu tamanho, a escultura tem que fazer um pouco maior para parecer que é você do teu tamanho. Entende? A escultura ela faz diminuir. Vou pensar se não quero fazer aula de escultura em vez de fazer aula de pintura. Mas não pode fazer as duas coisas. Pode fazer 2 coisas. Você pode pintar e bordar. Pintar, bordar e fazer escultura ainda. Fazer mais. Bordar e dançar se quiser. Dançar também gosto. Por isso que eu estou aqui hoje, que eu quero ver o folclore italiano. Também estou aqui para ver você. O que vai acontecer hoje depois das 19 horas? Estou sentadinha ali para ver você trabalhar.
Isso aqui é como se fosse ao vivo, né? A pessoa sai, está bem. Seria interessantíssimo as pessoas.
Oi? Eu não sei, vocês que sabem. Você acha? Você gosta de tomar água? Você está com sede, né? Eu gosto de tomar água. Eu não sei o tempo que eles deixam ao vivo. Eu não sei fazer, como terminar a hora, você chama. Vai demorar. Então, Secar mais o barro. O processo de modelagem depende do secamento do trabalho. Está secando, eu vou demorar. quanto tempo leva para secar? Por exemplo, esse trabalho. Quanto tempo, do clima, da temperatura. Você começou esse trabalho quando? Porque o barro está úmido assim. Quanto mais úmido ele tiver, assim eu não consigo dar tanto detalhe. Porque vai secando, eu consigo trabalhar mais em detalhe. Porque agora você está esculpindo. Sim, agora estou dando forma que eu Porque primeiro você pôs a mão na consigo massa. resolver. Como você começou com a mão na massa? Sim, eu desenhei todo ele, olhei aqui, né? Quadriculei para o iniciante, quadricula aqui, para passar aquele processo, né? Olha para mim aqui, está para mim. Passagem da linha, tá? Isso. Depois você escolhe, daí que você vai criando onde que está a bochecha, aumenta a bochecha. O olho é mais para baixo, eu vou tentando ser nivelando essas alturas. Sim, mas a base, você pôs a mão na massa, a mão mesmo ou não? Sim, eu peguei todo o barro, estiquei Ah, isso que eu queria saber. peguei o rolo, estiquei com o rolo. Esticou com o rolo? Fiz uma pizza, tipo uma pizza, assim, só que quadrada. Pizza retangular. Essa tua é retangular. Dali da pizza achatada, eu desenhei em cima. Que tem que deixar um plano tipo Primeiro papel. você desenhou. Né? Plano tipo papel. Assim. Você primeiro tem que deixar um plano para você desenhar. Depois você, em cima do desenho, você vai puxando os volumes. Vai dando a forma. Vai puxando os volumes, né? Cabeça, né? O olho, nariz. E essa expressão? A expressão vem do outro trabalho que a pessoa fez, o desenho. Né? Um pouco puxa pelo artista, puxa mais pela sensibilidade do artista, né? Eu também estou achando isso. Quanto mais o artista é mais sensível à arte, mais aparece. Quanto tempo leva para secar? O tempo depende do clima. Né? Curitiba assim, demora por causa do... Só que o barro não pode secar tão rápido, senão ele erra. Ele pode trabalhar dentro de uma estufa? Tem que umedecendo ele e deixando secar devagarinho. Assim. De repente ele racha. E ele vai para fora? Se eu quiser queimar, eu posso. A peça, né? Vai ficar uma peça de cerâmica ali. Aí vira uma peça cerâmica, fica tudo vermelho, né? Tipo um vaso. Mas não é aconselhável fazer isso, né? Porque muitas vezes estoura a peça no forno e você perde ela. Se tiver sujeira. Então você teria que fazer um... Se eu quiser, eu quero essa escultura para... Como é que faz? Se quiser ela... Você faz uma forma dela? Eu faço uma forma para eu não perder a peça se ela estourar no forno. Então eu faço uma forma para eu conseguir tirar as cópias em resina, que é mais fácil. Entendeu? Em forma de resina não estoura a peça. Eu consigo copiar exatamente aqui e tirar uma peça. E no barro estoura? No barro, se eu fazer o cozimento, vai estourar. Perigo de estourar. Porque o barro tem que estar muito limpo, senão uma pedrinha que estiver dentro do barro estoura. Estoura a peça? Estoura a peça. Racha. É sério isso aí? É sério. E quando quer fazer um busto para pôr numa praça, por exemplo? A gente nunca faz de cerâmica, faz desse processo, mas faz daí faz o molde. Faz o molde para tirar em cera, para a cera tirar em bronze. Porque a cera é outro processo mais complicado ainda. Pode fazer um busto em pedra? Pode, qualquer material pode fazer. Granito, mármore, ou de pedra. A base é fazer na argila. A base é isso aqui. Hoje a base é argila sempre. A prática do artista em escultura está aqui, na argila. Agora, se quiser esculpir uma peça de mármore quadrada,
Primeiro eu tenho que fazer essa base aí. Não, mas se quiser comprar uma peça quadrada de mármore e esculpir no martelinho, mas aí é outro. é outra história. Mas isso aí você aprendeu também? Aprendi também, mas o processo atual é esse, o atual, digamos assim, o mais fácil de resolver. Viu? Muito bom, ficando maravilhoso. Perfeito. Uma peça que Quer a dizer que aí gente... depois que está feita essa base, ou seja, a matriz, né? Sim, Isso é a matriz. que é a matriz. Aí você vai fazer uma forma. Eu tendo a forma de A silicone, eu já forma estou você faz o que satisfeito. você quiser depois. Pode fazer em ouro. Ouro. Se tiver ouro Faz derretido, faz. derrete o ouro e faz Sim. ou de bronze, ou de ouro, Ou de chocolate. estanho. Derrete chocolate, põe na forma e tira um antiriguete de chocolate. Na Páscoa. Com certeza, distribui para o povo. Manda comer chocolate. Mas não tão grande assim. Tá certo. Viu? É tipo uma forma que vai fazendo para fazer os coelhinhos aqui, né? E você tem que dar o tempo, então, digamos assim, que você dá uns 15, 20 minutos, volta a trabalhar. Isso, é bom sempre você descansar o olhar, né? Igual a pintura. Você faz na pincelada, descansa o olhar, volta, e o olhar ele não enxerga o erro quando você está sempre ligado ali. Você só enxerga quando você volta a olhar, né? Entendeu? Então a escultura é a mesma coisa. É verdade isso mesmo. Porque o olho cansa, satura aquela imagem, o olho não consegue ver mais o defeito. Então você tem que. E às vezes não é questão de defeito, acho que você vê. Não é o defeito. Você quer modificar. É o que você quer arrumar, você consegue chegar na hora. Você enxerga depois que você descansa o olhar. Entendeu? Isso é arte, né? Escultura é arte, pintura é arte. Tudo é a mesma coisa. Só que um é mais no tato, o outro é mais na pincelada. Né? E o desenho? O desenho é mais no lápis, né? No sombreamento, na questão da luz e sombra, volume, entendeu? Mais na questão da percepção do olhar, né? Sobre a luz. Mas em termos de dificuldade, a escultura é mais A difícil. dificuldade é que se torna mais assim, impactante para o artista é a escultura, né? Porque ela desenvolve muito lado do cérebro em todos os lados, porque você toca, você cria no seu cérebro todos os ângulos que você poderia desenhar. É mesmo? Desse jeito? Desenvolve muito rápido. Quando eu comecei a fazer escultura, que eu só não pintava também, eu só desenhava. Quando eu fui para a escultura, eu fiz um boneco que eu fui desenhar, eu disse, nossa, eu consigo desenhar esse boneco em todos os ângulos, porque eu tinha tocado em todos os ângulos. Entendeu? O cérebro grava quando você toca. Ele tem essa facilidade de percepção, ele está sentindo ali, passa direto. Memória sensorial. Memória de tato. É muito interessante. Desenvolve super rápido se você quiser aprender a desenhar objetos, sabe? Objetos, você só fazer ele, você já... Olha só uma dica, né? Você começa a esculpir e aí faz o desenho. Essa é a mais experiência que eu tenho por mim, né? Quando eu comecei a investir na argila, parecia que eu dei um salto, assim, sabe? Interessante, né? O importante é realmente você testar todas as modalidades, né? O artista tem isso, né? O problema é que a pessoa se limita ao que eu gosto, né? Eu gosto só de pintar. Você está se Eu limitando, conheço alguém entendeu? que quer pintar, só pintar. Agora, se quiser, eu quero fazer tudo. Você não está se limitando, né? Sim. E eu sempre, quando mexi com escultura, assim, eu fui fazendo, tipo, de criança, eu peguei um barro, assim, de chão mesmo, sabe? Dos meus amigos lá. Barro vermelho, que nem é barro próprio. E fizemos uns bonequinhos, meus amigos fizeram, eu fiz um bonequinho, um coelhinho, me encantei com aquele coelho, aquela coisa, daí eu disse, nossa, que legal, eu fiquei mexendo. Só que quando eu voltei para ver, era na rua, assim, um lote baldio, assim, tá? Voltei, estava tudo rachado do todo. Falei, meu Deus, o que aconteceu com o negócio? Acabou. Só que eu fiquei com aquela vontade de fazer aquilo, sabe? Daí me falava assim, nossa, existe argila para você fazer isso. Só que eu não sabia que existia argila própria para modelar. Daí, com o tempo que eu fui vendo, que eu fui no Colégio Estadual do Paraná, que eu vi que existia argila escura, que podia tocar e mexer, e ela secava e não cortava. Daí eu comecei a pegar gosto e dizer, nossa, agora eu vou mexer. Agora eu quero. Mas desde criança, a primeira escultura foi uma argila
de barro De barro de rua quintal. mesmo, de quintal. Tudo começou com coelho. Tudo começou com coelho. Eu fui fazendo bailarina, fui fazendo um monte de coisa. Mas eu sempre me liguei a pessoas, né? A formas de formatos, de corpo, de rosto. Tem alguma escultura tua aí na cidade? Escultura tem, eu fiz com gárgulas, né? Fiz o gárgulas barro, uma criação em cima de um bote que eles me deram. Escultura de busto, nenhuma encomenda. Está na hora de alguém encomendar, então. Tudo que pagando. É que se ensina, daí a pessoa faz. Aí não compra, faz sozinha. Aí tem um busto, é muito caro para fazer também, né? Esse processo que a gente fala são processos... Porque o material também é caro, né? E A própria argila é A cara. argila já está um preço bem alto, né? Um pacote de 10 quilos eu paguei R$85. Está mais caro Para que o fazer esse, um É, pacote isso. para essa peça? Isso. Um pacote? pacote. Nossa! Exatamente. E tem que ser argila limpa também, né? Que você faz a argila Tem que ser uma argila de boa qualidade. Isso. Mas está muita gente Muito procurando bem. argila também, né? E daí aumenta o preço, igual gasolina. Mas por que fazem com argila? Não Fazem seria... vasos, né? Vasos, potes. Usam para fazer... Não, fora material decorativo. Qual outra função da argila? É só essa, o que estão mais usando é para fazer vasos, né? Forma decorativa mesmo. E tem limite de altura, por exemplo, para fazer um... Não, você tem que saber fazer a estrutura da peça, sabe? Senão a argila ela despenca, fica muito pesada, né? Se fizer um corpo do meu tamanho, a argila não vai sustentar, vai cair o braço, porque isso que pesa mais, muito mais. Né? Não vai sustentar, tem que fazer uma estrutura de ferro. Né? Tem que ter um esqueleto. Tem uma estrutura de esqueleto, exatamente. Não barro, ele cai tudo. Igual aqui, se não tivesse grudado nessa parte aqui, escorregar e desmontar tudo, ele não tem firmeza, sabe? Não tem. Quanto mais grande a peça, mais dificuldade. Sim, para fazer a massa tem que bater. Tem uma Você batedeira. Você amassa só com as mãos. Ela já vem pronta assim, a massa. Ela já veio preparada? Isso, já veio preparada. Se ela tiver muito seca, ela vai ficar dura. Você tem que molhar ela volta. Entendeu? Entendi. Deixar você trabalhar um pouco, tá bom? É? Já deu, né? 10. Opa! Tá. Você vai pelo Facebook?